Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. O meu nome é Igor, eu sou trainer em Programação Neurolinguística, PNL e coach. E este é o nosso curso online Express de PNL, tá ok? E hoje a nossa primeira aula, muito interessante, muito bacana, que é a história da Programação Neurolinguística. Por qual motivo eu vou iniciar um curso de PNL começando pela história? Nós vamos matar aqui dois coelhos com uma cajadada só. Você vai saber a origem da programação neurolinguística, como ela foi criada, e ao mesmo tempo você vai entender um pouco mais o que é a programação neurolinguística, que essa é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm, de entender o que é PNL. Se você hoje procurar no Google, por exemplo, definições de PNL, você vai esbarrar com algumas definições um pouco complexas. Uma bem famosa e aceita é que a PNL é o estudo da estrutura da experiência subjetiva do ser humano. Exatamente, PNL é isso. Mas isso é uma forma muito complicada. E qual que é a minha missão aqui? A minha missão, eu sou apaixonado por PNL, a PNL ela mudou a minha vida completamente. Eu consegui promover inúmeras mudanças positivas na minha vida através da programação neurolinguística, tanto que eu trabalho com PNL já faz algum tempo e a PNL me ajuda todos os dias. Então a minha missão é compartilhar esse conhecimento. Eu não quero de maneira alguma que isso fique restrito somente a algumas pessoas, que infelizmente o que acontece hoje em dia se você sair por aí falando de PNL, alguma pessoa, algum autodidata pesquisou alguma coisa na internet, ou foi em algum curso de algum aventureiro que dá alguns cursos rápidos assim, aprenda técnicas de programação neurolinguística. Muitas pessoas às vezes vêm até mim e falam, mas eu sei o que é PNL. PNL é auditivo, visual e sinestésico. Não, PNL não é auditivo, visual e sinestésico. Isso são alguns conceitos, tá? Alguns pontos da matéria de PNL. Bom, eu estou falando um pouco de tudo isso por quê? Porque eu quero realmente transmitir PNL ao máximo, o que der, para que as pessoas saibam o que é e possam utilizar isso na vida. Então vamos lá. Começar agora pela história da PNL. É uma história muito interessante, muito bacana. E agora, a partir de agora, não reparem caso eu olhe um pouco para aquele lado, que é ali onde estão os tópicos que eu vou falar com vocês durante o vídeo. Então, é normal que eu olhe um pouco para o lado, mas isso não vai interferir em maneira nenhuma aqui no conteúdo, pode ficar tranquilos. Bom, vamos lá. PNL. A PNL, ela surgiu em 1972, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os fundadores da PNL foram dois norte-americanos, Richard Bandler e John Grinder. Eles estudavam numa universidade na Califórnia. E os dois, eles eram muito amigos. E um era estudante de matemática e de informática. O Richard Bandler, ele gostava de matemática e de informática, computação. Aí você já começa a entender o porquê do nome, programação. Mas você já vai entender daqui a pouco. Então, Richard Bandler era um especialista em informática, em matemática, em cálculos. Em contrapartida, o John Grinder, que é o outro fundador da PNL, ele era um estudante de linguística. Se você não sabe o que é isso, procura no Google depois. Linguística é uma disciplina, tá? Uma ciência, aliás, que estuda a linguagem humana. Então você começa a perceber programação, por que da palavra programação? E por que da palavra linguística? Tá? Começa já a fazer sentido. E eles conversando entre eles, havia uma dúvida que incomodava os dois, vamos dizer assim. Que incomoda, eu tenho certeza, muitos de vocês e muitas pessoas se incomodam com essa pergunta, é normal. O porquê que tem pessoas no mundo que são vencedoras e outras pessoas que são perdedoras? Gente, esses termos nos Estados Unidos, eles são muito comuns. Perdedor e vencedor. É usado até de uma maneira pejorativa o termo perdedor.
que em inglês seria winner e loser. Então, se você assistir algum filme, você vai perceber que quando tem aquela pessoa que é fracassada, que ela não consegue atingir os objetivos dela, ela é taxada de loser. Tá, o loser, perdedor, então é até uma forma pejorativa. E bom, esses dois americanos, eles queriam saber por que alguns eram perdedores e alguns eram vencedores. E eles resolveram fazer uma pesquisa, iniciaram essa pesquisa no ano de 1972. 3 anos depois, eles chegaram a uma conclusão. Tá? Depois de tanto eles estudarem, de tanto eles perceberam que a diferença principal entre vencedores e perdedores era que os perdedores acreditavam que eram perdedores, enquanto os vencedores, eles acreditavam que eram vencedores. E eles repararam uma coisa interessante também. Eles repararam que a linguagem daquelas pessoas que se consideravam vencedoras era de um jeito, e a linguagem das pessoas que se consideravam perdedoras era de outro jeito. E tinha um outro fator que influenciava bastante também. A diferença entre um fracassado e um bem-sucedido, um perdedor e um vencedor, estava na sua postura. Interessante isso, gente. Se você olhar uma pessoa de sucesso, ela vai ter a postura ereta, ela vai ter a cabeça erguida, muitas vezes chamado, né, até de uma maneira pejorativa, o cara tem nariz empinado, a pessoa tem nariz empinado, fulano, pensam que tem um rei na barriga, mas é a postura das pessoas que conseguem aquilo que elas querem na vida. Então esse é um ponto. Eles aprenderam a ser vencedores, pessoas perdedoras aprenderam a ser perdedoras. Essa foi uma das conclusões que eles chegaram. Então, depois que eles perceberam essas pequenas, importantes diferenças entre um perdedor e um vencedor, eles começaram a estudar a estrutura por trás desses aprendizados. E aí nós tivemos, então, em 1975, o que hoje a gente conhece como PNL, Programação Neurolinguística. E a PNL, a Programação Neurolinguística, ela vem evoluindo desde essa época. Nos Estados Unidos ela faz muito sucesso, muitas pessoas utilizam a PNL como ferramenta para o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, melhor comunicação, enfim. As utilidades da PNL são infinitas, tá, gente? Dá para fazer muita coisa com a PNL em todos os âmbitos que você possa imaginar. Então, em 1975 surgiu o que a gente conhece hoje por PNL. E tem também uma outra pessoa muito importante na PNL, que foi aluno de Richard Bandler e John Grinder, que chama-se Robert Dilts. O Robert Dilts, ele percebeu que além dos aprendizados entre as pessoas vencedoras e as pessoas perdedoras, outro fator que influenciava também na conquista dos objetivos pessoais das pessoas eram os sistemas das quais essas pessoas faziam parte. Ou seja, se eu tenho um objetivo e eu acredito que eu sou um vencedor, eu tenho linguagem de vencedor e postura de vencedor e eu caminho até o meu objetivo, tá tudo certo, da minha parte. Só que pode ser que tenha algo externo a mim que me impeça de atingir o objetivo. Eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Imagine que você queira viajar até algum lugar que você goste muito. Vamos dar um exemplo aqui de que você queira viajar até a praia, por exemplo. E tudo bem, você sabe dirigir até a praia, você tem um carro para ir até a praia, você tem dinheiro, só que você não quer ir sozinho. Você quer ir com todos os membros da sua família. Você quer ir com a sua esposa, você quer ir com o seu irmão, você quer ir com o seu pai, com a sua mãe. Esse objetivo de ir até a praia pode ser que você não consiga realizá-lo. Porque você não depende agora só de você, você depende dos sistemas que você faz parte. Então imagina que você queira ir na praia no próximo final de semana. Só que a sua esposa ou seu marido tenha que trabalhar nesse final de semana.
e ele não possa ir com você. Então o que vai acontecer? O seu objetivo vai acabar sendo de alguma forma adiado. Então, Robert Dilts percebeu que os sistemas que nós fazemos partes influenciam nos nossos objetivos, na nossa vida. E é por isso que a PNL, hoje mais atualizada, ela é chamada de PNL sistêmica, que é o que nós vamos estudar aqui, que é a abordagem de Robert Dilts. Tá ok? Então, gente, espero que a aula tenha contribuído aí de alguma forma para o seu aprendizado. Eu não vou me estender muito mais aqui, porque não é o intuito. A minha intenção é postar regularmente vídeos, tá? Com pequenos blocos de conteúdo para que você possa ir absorvendo devagar os conceitos da PNL. Tá? A PNL ela é simples, mas ela não é fácil, requer bastante estudo, bastante dedicação. Então, o que eu quero que vocês levem dessa aula, além da história dos dois americanos que tiveram essa pergunta dentro deles e criaram aí uma metodologia que responde a essa pergunta, eu quero que a mensagem que você leve dessa aula é isso. Se eu pudesse dar aqui uma conclusão dessa aula qual é a diferença de pessoas vencedoras e pessoas perdedoras, pessoas que atingem seus objetivos e pessoas que não atingem? É simples. São os aprendizados que elas tiveram durante a vida. Bom, gente, tem um outro recado que eu quero dar aqui para vocês, que é o seguinte. Se inscreve no meu canal, se você quiser continuar recebendo os vídeos. E aqui na descrição vai ter um link da apostila, tá? Então, o que acontece? Você vai clicar nesse link, vai abrir uma página para você, vai pedir o seu e-mail, vai pedir para que você confirme o seu e-mail, para que você possa estar recebendo essa apostila e para que você possa começar a receber os meus e-mails com as novidades, tá ok? E fique tranquilo, eu vou estar aqui postando esses vídeos regularmente e vou estar sempre em contato com você com e-mail também. Se você permitir aí que você entre na minha lista, eu vou estar mandando e-mail regularmente para vocês. Então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.